A empresa que foi capaz de colocar o Hideo Kojima na rua. Foi capaz de fazer várias máquinas de tigrinho aí pelo mundo. Fez rodar um jogo de última geração em Android. Samsung Pocket, ó, deixou o PlayStation 5 na merda. E que boicotava os próprios títulos por pura birra. Pode entrar. Konami! Tivemos o remake do Silent Hill 2 e agora a gente vai ter o remake do Metal Gear 3. Mas vocês já se perguntaram por que a gente não teve isso antes? Se você jogou muito console entre os anos 90 e 2010, você já se esbarrou ali com PES, Metal Gear, Silent Hill e Castlevania, com certeza. Todos esses lançados pelo selo da Konami e são franquias muito respeitadas, muito relevantes e muito bem feitas, por exceto algumas coisas ali no meio, né? Mas você já se perguntou por que essas franquias morreram do nada? A pataquada começa em 2005, quando a Konami Europe decidiu abrir uma divisão para jogos mobile na sua empresa. É bem pioneiro e é bem visionário para a época, afinal a gente não tinha muita coisa do mobile, tinha tantas empresas que eram dedicadas ao mobile. A gente pode citar algumas como a Gameloft, que também deu uma sumida, né? Então a Konami quis dar um foco maior ao mobile, só que algumas coisas foram deixadas de lado em questão de consoles. E um título notável de mobiles da mesma época é Castlevania Circle of the Moon, que foi lançado a princípio a Game Boy Advance, então eles fizeram ali um port para o mobile. E ainda era um jogo que desafiava um pouco o técnico da Konami e mostrava um pouco do conteúdo carismático que a empresa ganhou muito na época. E a Konami ficou fascinada com o fato de ganhar muito fazendo pouco. Ai, gente, sério, só dá pra mostrar essa questão com esse mobile bem abrangente da Konami que não teve muito investimento, dá pra ver. Mas gera muita renda pra Konami. A Konami é praticamente sustentada pelo Yu-Gi-Oh! E a Konami, ela sempre defendeu esse ponto, alegando que era mais lucrativo. Trazendo um dado seguinte à IGN, a Konami, em novembro de 2017, apresentou um rendimento maior de 27,7% em um mês. Calcule isso no ano. Cerca de 509 milhões de dólares a mais na caixeta dele. É inegável que sim, colheram os frutos dessa escolha, e não são frutos ruins. Eles estavam estáveis e não tenho que reclamar. A Konami ali tava rendendo com Pachinko e também tava rendendo com jogos mobile. A Konami, ela só passou a pensar o seguinte: quanto mais dá pra ganhar com o mínimo de esforço? Então eles lançavam jogos rápidos e baratos, e em pouco tempo eles faziam rios de dinheiro. E Silent Hill foi engavetado, Metal Gear perdeu muita popularidade, Castlevania, a última relevância dele acabou sendo aquela série da Netflix, que inclusive é muito boa, ela não é ruim não, mas foi o último respiro nos últimos anos de Castlevania. Aqui tá o lance, gente. A Konami, ela não é burra. Eles sabiam que estavam deixando as franquias morrerem. Ao invés de investir nelas, tentar reviver, assim como foi com Silent Hills, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que reviveu praticamente o interesse de várias pessoas fora da bolha, a Konami, ela só virou as costas. Enfim, a Konami achou muito mais barato investir em projetos rápidos, pouco custosos, do que ter um projeto de 80 milhões, como foi Metal Gear Solid 5. Metal Gear Solid foi lançado em 1998 e redefiniu totalmente o conceito de jogo de ação com espionagem. Criado pelo designer Hideo Kojima com seus 23 anos, Metal Gear ficou para a história. Metal Gear 2 Sons of Liberty, lançado em 2001, foi um divisor de águas. Os gráficos eram bem impressionantes e desafiava muito até os mais experientes fãs de games. Mais do que um jogo, Metal Gear foi uma experiência cinematográfica, a sua história é extremamente tocante, assim como personagens muito bem construídos e icônicos na cultura dos jogos. O Kojima foi um marco para Konami, ele chegou lá tímido, bem novo, bem jovem, mas ele tinha muito potencial e ideias brilhantes. Ele conseguiu trazer inovações realmente inovadoras. Você viu que você perdeu? Konami. Então, depois de muita novela, em 2015 foi anunciado a demissão do Kojima da Konami. Por uma parte, gente, é um livramento pro Kojima, mas por outro lado, os fãs e o próprio Kojima deviam saber que seria o fim dos jogos com alma e com qualidade que a Konami vinha trazendo com parceria ao Kojima.
Quem é que não se lembra da primeira vez que jogou Silent Hill? Terror psicológico, a sensação de desconforto, a paranoia que o jogo te dava. Silent Hill 2 foi uma obra-prima. A forma como é tratada a perda, o luto e a culpa mistura muito essa questão do survival horror com um enredo de impacto. Afinal, até hoje é muito bem lembrado a história de Silent Hill 2, principalmente. Silent Hill é aclamado até hoje como um dos melhores jogos de terror já feitos. E o lançamento de Silent Hill 2 em 2001 foi uma explosão de vendas e uma explosão muito positiva para a crítica. O jogo vendeu mais de 2,5 milhões de cópias e se tornou um ícone instantâneo do gênero. Sim, a Konami também matou esse título, praticamente por birra. Como dito na parte anterior, o Kojima ele tava numa novela, Konami podando ele e ele mostrando por que veio. Meteu Silent Hills. Mostrou seu comprometimento com uma franquia que nem era dele, era uma franquia que tava morta. Na época, a gente não tinha recebido nenhum jogo de terror positivo que era icônico, como Dead Space 3 e Resident Evil 6, que foram terríveis. Então, Silent Hills veio pra brilhar. Querido PT Silent Hill, que é até hoje muito bem lembrado pelos fãs, e eu acho que é a maior perca dos games. Silent Hills teria participação de Guilherme Del Toro, produção e execução por Hideo Kojima, e a gente teria com certeza o nosso querido Norman Reedus, que na época estava super em alta porque estava rolando uma temporada muito querida pelos fãs de The Walking Dead, qual fazia o personagem Daryl Dixon. Tanto que não tem nenhum meio legal de você jogar Silent Hills. Claramente você pode digitar aí no seu navegador, no seu PC, sigo isso, você também consegue. Entretanto, se você quiser jogar num console é um pouco mais difícil. Você precisa comprar um console, se não me engano um PlayStation 4, que tenha um Silent Hills. Senão, você não consegue jogar esse jogo no console. Porque a Konami é uma desgraçada, né? Ela tirou da Store. Mas infelizmente em abril de 2015 a gente recebeu essa notícia que Silent Hills foi cancelado e Silent Hill realmente ficou em silêncio durante alguns anos. Seu último Silent Hill original lançado foi Downpour e não agradou muito no Fed nem cheira, na realidade, só serviu para dar um tchauzinho pra Silent Hill, basicamente. E daí a gente teve o remake do 2. E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E lembrando do auge do Pro Evolution Soccer dos anos 2000, viu? Que era Winning Eleven, o jogo ele saía muito da bolha de quem gostava de futebol e quem simplesmente jogava pelo casual. O destaque no PES é a sua jogabilidade fluida e realista. Gostaria de dar até uma base aqui, que quando eu tava perguntando pro meu pai sobre qual a experiência dele com o PES, e ele falou que o Winning Eleven de 1997 é o melhor jogo de futebol do mundo. Em 2001, PES 3 vendeu mais de 5 milhões em cópias, então foi um sucesso absoluto e bateu de frente com o FIFA. Você não jogou tanto PES na infância? Eu joguei sim. Esse é o meu último PES que eu tenho aqui em casa, que seja de capinha dura, o restante é aquelas de plástico antiga, sabe? Mas eu joguei muito PES também. Eu vi muito meu pai jogar também. O que aconteceu depois de 2001? PES, ele praticamente começou a perder força, especialmente nas gerações de consoles mais novos. PES 2013, que é o consecutivo desse aqui, que é o 2012, foi muito aclamado e ele é muito divertido. Eu joguei, ele é bem legal. Porque a Konami, ela foi sutilmente mudando a fórmula até o jogo literalmente virar outro. Ao invés de um futebol realista, começou a ser um futebol simplificado. Era bom para pessoas que jogavam casual, não entendiam muito. E daí a gente tem a transição para eFootball, que foi um desastre. Foi lançado de uma forma apressadíssima, gente. Nem o trailer desse jogo, ele tem um narrador. É o texto subindo pra você ler. É uma versão horrível de gameplay. Os gráficos são muito feios. E eu concordo totalmente, porque esse PES de 2012 aqui, eu vou usar muito ele de exemplo porque ele tá aqui perto. Mas o eFootball, ele realmente tem gráficos muito ruins. E esse PES que eu mostrei agora pra vocês, ele tem gráficos regulares pra época. São bons, tem um sombreamento, você consegue ver que tem um sombreamento de campo, você não se incomoda porque a cara do jogador tá toda deformada. E simplesmente perdeu toda a identidade de um futebol mais realista. E simplesmente, gente, é um jogo de última geração que roda no seu Android, no seu Xbox, no seu PlayStation 4, no seu micro-ondas, na sua torradeira, e por aí vai. Eu acho muito engraçado que agora Doom tem um concorrente. Além de que o jogo, assim como os pachincos, né, e mobiles incríveis que a Konami tem, é cheio de microtransações.
Castlevania é muito lembrado por Castlevania Symphony of the Night. A grande maioria dos jogadores não esquecem a sensação quando jogaram pela primeira vez. O jogo, lançado em 1997, foi um divisor de águas total. Sendo um jogo de gênero de ação e plataforma, ficou simplesmente icônico, tanto pela sua arte quanto história e também jogabilidade. A jogabilidade não era linear, foi a primeira grande introdução do que a gente chamaria de Metroidvania. O jogo vendeu mais de 2,5 milhões de cópias. Castlevania teve outros jogos de sucesso, assim como Castlevania Lord of Shadow, de 2010, que apesar dele não ser canônico, ele também trouxe uma visão da série. Inclusive teve alguns spin-offs de mobile. No entanto, depois disso, a Konami, como esperado, abandonou a saga. Castlevania foi resumido a remakes e portáteis meia boca. E 100% esquecíveis, inclusive. A série ela praticamente desapareceu com o lançamento em 2014 de Castlevania Lords of Shadow 2. Foi um fracasso tanto de críticas quanto vendas. O abandono da franquia e a aposta de projetos de baixo orçamento acabou enfraquecendo muito o legado, que era uma das séries mais amadas da Konami e que tinha um futuro muito brilhante. Até hoje, a série ela continua em silêncio. A expectativa é que com essa onda de remakes, talvez o próximo seja Castlevania. Afinal, sempre tem o rumor de algum projeto novo, mas nada sai do papel. Até então, nada concreto sobre isso. Tá, e o que hoje a gente tem da Konami? Eles estão voltando com remakes, Silent Hill, Metal Gear 3. A gente pode sentir esse cheiro de nostalgia e ele é bom. A gente vê os trailers, a gente inclusive julgou muito Silent Hill 2, afinal. A Konami tava desaparecidinha, né? Só que é só isso. Uma tentativa de reviver o que já foi. Não tem um espírito inovador. Afinal, Silent Hill tinha uma equipe extremamente inteligente atrás. E a gente deixou isso muito tempo parado. Não tem mais a paixão das produções iniciais, assim como o futebol realista do PES, a usabilidade de Metal Gear, que tem várias possibilidades. Com certeza, a inovação do gênero, por exemplo, com Castlevania. A Konami, no final do dia, ela ainda vai continuar focando no pachinko e no diabo dos mobiles. Qualquer jogador veterano sabe que não dá pra esperar muito da magia que a gente tinha nos anos 2000, nos anos 1990. Não me entendam mal, gente. É claro que os remakes são coisas boas, é legal, a gente tá tendo conteúdo depois de muito tempo. Eles são extremamente bem-vindos. Só que a questão é, esses jogos realmente farão jus ao legado da Konami? Ao legado dessas séries? Ou a gente tá vendo mais um esquema de marketing, porque no final do dia, que nem eu disse, a Konami tá afim da grana. E, gente, nostalgia vende. E a verdade é que a Konami ela tá tão focada no lucro rápido e voltar a ser respeitada na indústria, que essa exploração das suas marcas antigas, das suas franquias antigas, reduz elas a dinheiro. Sendo que PES, Castlevania, Metal Gear e Silent Hill não são só franquias qualquer no jogo, são parte da história dos jogos, e elas merecem mais do que uma tentativa de reviver o passado, mas elas merecem um futuro. Bom, gente, em conclusão, basicamente a Konami é uma empresa e a gente sabe que não dá pra acreditar sempre em empresas. Claramente a gente pode ficar grato pela Konami estar olhando, talvez, pros jogadores, pensando em vender títulos antigos novamente, com gráficos melhores, tendo uma abertura maior para o público novo. Como eu disse, em PES, a Konami tinha um problema muito grande de não estar adaptado aos consoles novos. Então é interessante a gente ter Silent Hill 2 e Metal Gear 3 como um remake 100% adaptado aos consoles novos, né? Então, por esse ponto, é legal. Bom, gente, antes de finalizar o vídeo, eu queria agradecer os feedbacks do meu último vídeo. Eu tava com a voz um pouco ruim, tava me recuperando de uma gripe. Tentei melhorar o áudio desse, espero que tenha funcionado. Muito obrigada por todos os comentários positivos e também críticas construtivas, eu vou absorvê-las. Muito obrigada. Então, por favor, se você gostou desse vídeo, gostou da minha análise crítica, considere se inscrever e divulgar esse vídeo, deixar um like e me seguir nas redes sociais. Ajuda muito o meu trabalho aqui e ajuda a chegar em mais pessoas. Tchau, tchau!